Rural de hoje começa mostrando a terceira reportagem do Safratec 2021. O Safratec é um tradicional evento de verão da cooperativa Cocamar, que pela atual condição que impede a aglomeração de pessoas por conta do coronavírus, faz do RIC Rural seu canal de difusão de tecnologia para o agricultor. E agora você vai ver que o aprimoramento do sistema soja e milho, segundo a safra, com os pesquisadores da Embrapa. Hoje vamos visitar a terceira estação do Safratec 2021 com um assunto muito importante, o manejo do solo. Está sendo realizado um estudo entre a Cocamar e a Embrapa sobre esse assunto que é de extrema importância para o produtor rural, para que ele tenha informações e possa retirar do solo o máximo proveito possível. Estou aqui com o Rodrigo Sakurada, que é doutor em solos e nutrição de planta, coordenador das UDTs da Cocamar, e que tenha uma participação muito efetiva e essa parceria muito importante com a Embrapa. Rodrigo, o que o produtor pode tirar de informações? O que ele vai receber de informações nesse estudo, nessa pesquisa que a Cocamar faz junto com a Embrapa com relação ao manejo de solo? Bom, Sérgio, a gente já está na terceira estação, como você disse, né? Então nós já abordamos um pouquinho do potássio e a questão do estresse, falamos um pouco também da importância do boro, são nutrientes e nutrientes que a planta precisa para que ela se desenvolva. Além dos nutrientes que eles são importantes, né, e a gente sempre ressalta isso para a gente conseguir mensurar por meio de análises de solo, por meio de análises foliares, né, para saber se o que a gente está aplicando, né, para a cultura, para saber se é suficiente ou não, nós temos outros fatores que eles são afetados pelo manejo. Então, o que a gente tem visto? Que de forma geral, né, e a gente está dando uma continuidade à matéria que a gente apresentou lá no dia de campo de inverno, onde nós vimos que diferenças de manejo elas vão afetar na estrutura do solo, beneficiar a estrutura do solo, elas vão beneficiar a questão da infiltração da chuva. Então, assim, nessa continuidade da pesquisa nós vimos o quê? Que quimicamente a maior parte dos solos eles atendem às necessidades da planta, mas ainda assim essas culturas, milho, soja, elas apresentam algumas dificuldades no seu desenvolvimento. Então a gente percebe que o quê? O manejo cultural, ele influencia negativamente quando ele não é feito da forma correta. E aí o que a gente pega e vai mostrar hoje? A gente vai mostrar alguns outros fatores que influenciam e que são influenciados pelo manejo quando ele é feito de uma forma mais adequada para o desenvolvimento da cultura que a gente está vendo aqui, que é a soja. O Dr. Henrique de Biasi, da Embrapa Soja, fala das desvantagens que o manejo de sucessão de culturas, que predomina na maioria das propriedades do norte e noroeste do Paraná, podem trazer ao sistema. São informações baseadas nos resultados de trabalhos conjunto com a Cocamar e que monitoram áreas de produtores dessas regiões do estado. Essa lavoura aqui representada nessa parcela que nós estamos vendo aqui, ela representa, na verdade, a maior parte do manejo do solo adotado nas regiões norte e noroeste do estado do Paraná, que é o cultivo do milho no outono e inverno, seguido de uma grade após o milho. No projeto Super Solo, nós vimos que cerca de 80% das áreas monitoradas nesse sistema apresentaram nos últimos 3 anos pelo menos um preparo do solo. E nessa condição, como pode ser observado aqui, nós temos uma baixa cobertura de solo, né? Essa baixa cobertura de solo, ela diminui a infiltração de água, ela deixa a temperatura do solo mais elevada, né? Perde mais água por evaporação e o solo também fica mais suscetível à erosão. Um outro aspecto que ajuda a mostrar por que essa parcela possui plantas que estão subdesenvolvidas, né, para a fase em que elas se encontram, é a questão da nodulação, né, da fixação biológica do nitrogênio. Não encontramos aqui praticamente nenhum nódulo, apenas alguns pequenos nódulos, né? Então essa planta aqui com certeza ela está com problema de nutrição por nitrogênio. E a gente sempre deve lembrar que a fixação biológica, como o próprio nome diz, é feita por um organismo vivo, uma bactéria, e ela precisa de condições de temperatura e umidade favoráveis. E aqui nessa situação, sem cobertura, eu tenho pouca água, tenho temperatura elevada e ela não consegue se estabelecer.
Doutor, o senhor falou ali na outra parcela onde nós estamos, que é o que mais encontramos nas lavouras da região norte e noroeste do Paraná, que a planta estava mostrando alguma deficiência. Nessa lavoura aqui, que está bonita e que é a ideal, conforme a pesquisa orienta, o que dá para fazer de comparação? Não, a diferença é bastante evidente, bastante grande, né? O que a gente observa em primeiro lugar é a cobertura com palha, né? Nós estamos aqui mais ou menos a 90 dias após o manejo dessa braquiária no meio do milho, a gente vê ainda o solo completamente coberto, protegendo contra a temperatura muito alta, proporcionando maior infiltração e diminuindo a perda de água por evaporação. Tanto é que dá para ver aqui a palha ainda úmida, né, das últimas chuvas, né? E olha a questão do stand, né? Aqui nós temos exatamente 10 plantas nesse metro. Na outra situação lá nós tínhamos 8, né? 2 plantas estavam mortas. Então nós temos uma redução de 20% e aqui, né, um stand maior. A planta, além dela ser mais alta ou ter um maior número de nós, né, ela está muito mais engalhada, né? Muito mais dotada, né, de ramificações, e isso dá o potencial produtivo dessas cultivares modernas. Nós vemos também que ela está um pouquinho mais atrasada do que as plantas de lá, né? E isso também significa um maior potencial produtivo. Então não tem como, né? Todos os benefícios que a gente tem mostrado das culturas de cobertura, em especial da braquiária no sistema de produção, sobre o solo, sobre o controle da erosão, elas se traduzem não só em melhorias para o ambiente, se traduzem sim num ambiente muito mais favorável ao desenvolvimento da planta, maiores produtividades, menos custos e no final mais dinheiro no bolso do produtor. Agora, doutor Henrique, o nematóide conversa em toda a roda de produtor. Numa condição de uma lavoura boa dessa, com aquela que a gente viu há pouco, sem palha e de uma forma que a gente mais vê nas lavouras aqui, o nematóide também é controlado nessa condição ideal que você citou aqui? Sim, sim. Inclusive os resultados que nós temos do projeto Super Solo em parceria com a Cocamar nos mostram isso. Em áreas onde se adotam sistemas de manejo do solo semelhantes a esse aqui, com mais diversidade de plantas, com mais aporte de palha e raízes, nós temos populações de nematóides 2 a 3 vezes menores do que áreas onde você tem sucessões de cultura, ou seja, se repete sempre a mesma cultura no inverno e sempre a mesma cultura no verão, como é o caso do milho segunda safra, soja. O pesquisador Júlio Franchini mostra também quais seriam outras formas de manejar o solo e que outras plantas podem ser utilizadas além da braquiária para melhorar o perfil do solo e desempenho da planta. Doutor Júlio, além da braquiária que nós vimos há pouco ali com o Henrique, que está dando excelentes resultados, que outras plantas de cobertura o produtor tem em sua opção? Sim, existem várias outras opções, né, bastante até mais antigas, o uso do que a própria braquiária, como a aveia, o nabo forrageiro, o milheto, o sorgo, o capim-sudão, a crotalária, trigo morisco, são todas espécies que podem ser utilizadas de forma individualizada ou compondo consórcios de espécies, né? Existem várias fórmulas diferentes, combinações de espécies aí que são bastante interessantes. Aqui a gente está vendo uma diferença muito grande daquela lavoura ali para essa daqui. Onde está essa diferença? Por quê? Então, a diferença, né, quando a gente fala de espécies de plantas de cobertura, né, o manejo, vamos dizer assim, o ideal, o ponto ideal de manejo para as espécies de cobertura, que tem esse papel de recuperar o solo, recuperar a saúde do solo, a vida do solo, o ponto ideal de manejo normalmente é no pleno florescimento. Aqui nós temos um exemplo claro, né, de que o manejo numa situação inadequada, né, tem efeitos bastante prejudiciais para a soja. Nós temos aqui, nessa situação aqui, uma área com braquiária solteira, né, onde a gente vê a soja com um bom desenvolvimento, né, aquele padrão que a gente vê quando tem braquiária na área,
E aqui onde a gente está, aqui nós estamos vendo uma área onde foi plantado nabo forrageiro. O que aconteceu aqui? O nabo, a dessecação foi muito próxima do plantio da soja. Então o nabo e as espécies vegetais de uma forma geral, quando o manejo é muito próximo do plantio, você tem a liberação de compostos orgânicos que podem inibir a germinação e o desenvolvimento inicial da cultura da soja, que é o que nós estamos vendo aqui. Então o ideal é sempre que haja, no caso específico do nabo, um intervalo mínimo de 30 dias antes do plantio da soja. Esse ano em particular, né, por causa das condições climáticas, né, o manejo foi complicado. Então foi feita a dessecação, mas a planta não morreu. Como não tinha água, ela não se decompôs. Quando foi feito o plantio, então começou a decomposição, começou a liberar esses compostos que tiveram como resultado isso que nós estamos vendo aqui na soja. Tem produtor que seguiu orientação técnica e plantou nabo. Chegou na sua lavoura nessa condição. É para ele parar de plantar nabo, então? Não, de forma alguma. O que nós queremos mostrar aqui é exatamente a questão que existe um manejo, melhor forma de manejo, um momento adequado para fazer o manejo. Quando a gente não segue essas determinações, pode acontecer isso. Esse ano em particular foi muito concentrado esses efeitos, principalmente pela falta de chuva. Porque quando você tem uma quantidade maior de chuva, de água, acelera o processo de decomposição, muitas vezes a gente não percebe esse efeito. Esse ano ficou bastante característico. E a gente tem visto aí muitos relatos de ocorrência desse tipo de efeito, com maior ou menor intensidade, em várias regiões do estado. O pesquisador da Embrapa falou também sobre a importância do consórcio entre plantas forrageiras, quando ele é oportuno, e possíveis problemas com o nabo forrageiro. O consórcio aí de várias espécies, né, mais que duas, né, é muito interessante o consórcio porque você está combinando plantas que têm características, né, diferentes que são favoráveis, né? Uma planta descompacta o solo, a outra recicla fósforo, a outra fixa nitrogênio. Então a combinação das espécies faz com que você tenha no final um resultado maior advindo da combinação. Então você tem uma sinergia entre as espécies. O grande desafio dos consórcios, né, o trabalho já evoluiu bastante, é fazer o ajuste das populações, porque é sempre a questão, existe uma competição entre as espécies. Então se você não fizer o ajuste da população, muitas vezes você tem espécies que podem ser suprimidas dentro de um determinado consórcio e ela não vai ter o efeito que está sendo esperado. E também a questão do clima, né? Para a região de clima mais quente, da região de clima mais frio, quais são as espécies indicadas para compor esses consórcios. Olha, domingo que vem tem mais Safratec, última estação que nós vamos visitar, que é o controle da buva. Assunto interessante, Muito né? importante.